Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Estimados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez te encontrar nesta quinta-feira após as cinzas. Tempo de quaresma, tempo de voltar intensamente os nossos pensamentos, as nossas ações ao Deus da vida, ao Deus que passa por essa experiência de sofrimento, paixão, morte, mas que não fica nisto. A ressurreição será a sua resposta a tudo isto. Começa o seu dia na leveza desta presença, respirando consciente, acolhendo nesta respiração a presença de Deus. Consigo respirar consciente? Ou para mim é difícil fazer isto, Padre? Se ainda não consigo respirar consciente, experimente, sem forçar sua respiração, mas simplesmente puxando este ar pelo nariz e sentindo este ar viajando, passeando no seu corpo. E deixando que este passeio revele a presença amorosa de Deus em ti. Respire e acolha esta presença de Deus. E neste acolhimento, alimente em ti este sentimento de louvor, de agradecimento a Deus. Agradecimento pelas maravilhas que em ti Ele realiza a cada instante. Por isso, faça deste momento esta entrega, essa experiência de entrega a Deus, deixando assim que a beleza de Deus transpareça nas tuas ações, na tua presença. Meditemos o texto de hoje, Lucas capítulo 9, versículos 22 ao 25. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse texto de Lucas se encontra depois da profissão de fé apresentada por Pedro a Jesus. E ali, os discípulos de Jesus estão empolgados diante desta profissão de fé. Mas ao mesmo tempo se surpreendem com este Jesus, que diz que para segui-lo precisa renunciar-se. Quem quer me seguir deve renunciar a si mesmo, seus projetos, seus desejos e anseios, e se entregar ao projeto que eu apresento. A princípio, esse projeto que apresenta Jesus é um projeto de morte. Tudo aquilo que os discípulos queriam fugir é um projeto de sofrimento, de rejeição. Tudo aquilo que os discípulos queriam distância. Mas terminaram de fazer uma profissão de fé a Deus.
e agora precisa encarar o que Deus também apresenta. 3 coisas Jesus chama a atenção neste evangelho, dentre tantas. Primeiro, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Não é uma tarefa fácil. Seguir alguém que está dizendo que vai se entregar aos seus inimigos. E se não bastasse, que vai sofrer e ainda ser morto. Ressuscitar, para Jesus está muito claro. Para os discípulos ainda não. Certamente, esses discípulos se decepcionam mais uma vez com Jesus, que assim apresenta. Segunda coisa, Jesus vai dizer: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e segue-me. Pois bem, se eu quero seguir este Jesus, que vai se entregar à cruz, mas que vai ressuscitar ao 3º dia, eu preciso renunciar aos meus projetos, como dizia, os meus sonhos, para seguir o sonho, o projeto do Pai a ser realizado por Jesus. Se não temos esta clareza, não sabemos, não está claro para nós o seguimento do Mestre. Para segui-lo, a exigência é categórica. Terceira e última coisa, se não bastasse seguir esse Jesus que vai se entregar à morte, se não bastasse que é preciso que eu renuncie todos os meus projetos para abraçar este projeto de Jesus, Jesus ainda acrescenta, quando diz: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a ganhará. Pois o que adianta o homem ganhar a vida, o mundo inteiro, se perde, se destrói a si mesmo? Caríssimos irmãos e irmãs, a pedagogia que apresenta Jesus é uma pedagogia de rebaixamento. Eu preciso viver esta kenosis que Jesus aqui apresenta. Ou seja, não pensar somente nos holofotes, nos palcos, nas luzes. Antes dos holofotes, das luzes, dos palcos, é preciso que experimentemos esta realidade. Aquele que vai ser experimentado, este que vai sofrer, se entregar. Este Jesus que está consciente do caminho que vai fazer. E se alguém quiser segui-lo, precisa abraçar este projeto. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz que Jesus apresenta e não sonhar só com glória. O aleluia está além do Calvário. Ou seja, para viver o aleluia, preciso antes viver o Calvário. Aprendamos com o Mestre. Neste mundo que nos ensina que não podemos passar por provação e sofrimento. Muita gente, quando leva uma topada, já encara isto como um grande desafio, como um sofrimento depressivo. É preciso, diz Jesus, que acolhamos os sofrimentos como este caminho pedagógico que nos levará à ressurreição. O fim deste caminho de Jesus não será a morte, mas sim a vida. E esta se dará ao 3º dia, na ressurreição de fato. Peçamos a Deus a graça e a força para bem viver este ensinamento, nesse tempo de graça que a Quaresma nos representa. E eu te abençoo,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.